Desde a antiguidade, sábios, curandeiros e mestres espirituais alertavam que a vida humana não se sustenta apenas pelo alimento físico ou pela respiração do corpo, mas por uma rede invisível de energia que conecta cada ser ao todo. Essa rede, chamada em algumas tradições de campo vital, aura ou manto espiritual, funciona como um escudo que tanto protege como transmite aquilo que carregamos em nossa essência. Quando esse campo está forte, sentimos clareza, equilíbrio, coragem e uma ligação íntima com o universo. Mas quando ele se enfraquece, abrimos espaço para influências externas, energias densas e até manipulações sutis que drenam nossa força. Hoje, estamos vivendo um tempo em que essa percepção se torna ainda mais urgente. Uma grande mudança energética está em curso e compreender como proteger o campo espiritual deixou de ser um luxo para se tornar uma necessidade. Muitas pessoas já estão sentindo na pele os sinais dessa transição. Sensações de cansaço sem explicação, insônia constante, sonhos intensos ou até mesmo mudanças bruscas de humor podem ser reflexos de como o corpo e a alma reagem a ondas de energia que atravessam o planeta. Não é coincidência, o campo coletivo da humanidade também está passando por uma reconfiguração. E quando o coletivo se transforma, cada indivíduo é chamado a cuidar de si com mais consciência. É por isso que proteger o campo espiritual neste momento significa muito mais do que apenas afastar energias negativas. Significa alinhar-se às novas frequências que já estão sendo semeadas, tornando-se um guardião consciente da própria energia. Nas tradições do taoísmo, por exemplo, acreditava-se que o ser humano é como um rio por onde o fluxo vital, chamado de Qi, corre livremente. Quando esse fluxo encontra bloqueios, a energia estagna e os sintomas se manifestam não apenas no corpo, mas também no espírito. Já os estoicos falavam da importância de cultivar um estado interior imperturbável, como se fosse um muro invisível contra aquilo que poderia ferir a alma. Ambas as tradições, mesmo separadas pelo tempo e pela geografia, apontam para a mesma verdade. É preciso cuidar do espaço interior como quem cuida de um templo sagrado. Mas o que significa, na prática, fortalecer esse campo? Significa compreender que cada pensamento, emoção e atitude alimenta ou desgasta sua proteção. Emoções como raiva constante, medo ou ressentimento criam fissuras no campo espiritual, enquanto sentimentos de gratidão, presença e compaixão o expandem e o tornam mais luminoso. O mundo invisível reage ao que emitimos. Por isso, proteger-se espiritualmente não é apenas erguer barreiras, mas vibrar de forma tão elevada que nada denso encontra espaço para permanecer. Estamos vivendo uma época em que essa clareza é essencial, porque os impactos da mudança energética são sentidos globalmente. Não se trata de um evento isolado, mas de uma transição planetária que influencia o ritmo das marés, os ciclos da natureza e até a forma como interagimos uns com os outros. Quem está atento percebe o chamado silencioso. Fortalecer o campo espiritual não é apenas cuidar de si, mas também preparar-se para ser uma coluna de luz no meio do coletivo. Quanto mais protegidos e alinhados estivermos, mais seremos capazes de auxiliar os outros nessa jornada de transformação. Esse vídeo é um convite a mergulhar nessa realidade. Ao longo dele, vamos compreender não apenas os sinais que indicam a presença dessa grande mudança energética, mas também práticas ancestrais e simples que você pode aplicar para proteger seu campo espiritual no dia a dia. Vamos caminhar juntos pelos ensinamentos que atravessaram séculos e que agora retornam com força, porque a humanidade precisa deles mais do que nunca. Prepare-se para reconhecer sua própria energia como o bem mais precioso e aprender a defendê-la com sabedoria e amor. Para compreender com clareza a dimensão dessa grande mudança energética que estamos vivendo,
É preciso observar não apenas os fenômenos internos, mas também os reflexos externos que ela provoca. Muitos de nós temos sentido uma espécie de aceleração no tempo, como se os dias passassem mais rápido e os acontecimentos se desenrolassem em sequência intensa. Esse é um dos sinais mais evidentes de que as frequências sutis estão se reconfigurando. O campo energético do planeta pulsa em um ritmo diferente e nosso corpo e mente são naturalmente afetados. Ao mesmo tempo, as emoções parecem mais à flor da pele, tanto para o bem quanto para o mal. Isso significa que aquilo que antes poderíamos ignorar ou esconder agora se manifesta com mais intensidade, exigindo atenção e transformação. A mudança energética não é algo distante ou místico, é real e está acontecendo dentro e fora de nós, chamando-nos a uma vida mais consciente. Um dos primeiros sinais que muitos relatam é a sensibilidade aumentada. Lugares que antes pareciam comuns, agora podem provocar incômodo, cansaço ou até mal-estar, como se o ambiente tivesse se tornado denso demais. Essa percepção não é ilusão. Trata-se do despertar da capacidade natural de sentir as vibrações sutis. É como se nosso campo espiritual estivesse mais afinado e, por isso, detectasse com facilidade quando algo não está em harmonia. Reconhecer esse sinal é fundamental, pois é a primeira etapa para proteger a própria energia. Perceber quando um espaço ou uma situação está drenando sua vitalidade. Ao identificar isso, podemos tomar atitudes simples, como respirar conscientemente, mentalizar uma esfera de luz ao redor do corpo ou, se possível, afastar-se do local. Outro sinal claro dessa transição é a intensidade dos sonhos. Muitas pessoas têm relatado sonhos vívidos, com símbolos marcantes, encontros com figuras enigmáticas ou mensagens que parecem carregar orientações diretas. Os sonhos sempre foram canais de comunicação entre o consciente e o inconsciente, mas em períodos de mudança energética, eles se tornam ainda mais potentes. Eles revelam aquilo que precisamos trabalhar, mostram nossas forças ocultas e, em muitos casos, nos conectam com dimensões mais sutis da realidade. Ignorar esses sonhos é desperdiçar uma das ferramentas mais antigas de orientação espiritual. Um exercício simples para proteger o campo energético nesse aspecto é manter um diário de sonhos, registrando cada detalhe ao acordar. Isso não só fortalece a memória onírica, como também cria um espaço de consciência que ajuda a decifrar mensagens ocultas. A presença de sincronicidades é outro indício poderoso. Quando começamos a perceber números repetidos, frases que se repetem em diferentes contextos ou encontros que parecem improváveis, isso mostra que estamos em sintonia com o fluxo maior do universo. Esses sinais não são meras coincidências, eles são lembretes de que estamos sendo guiados, de que existe uma inteligência maior operando por trás das experiências. Reconhecer as sincronicidades fortalece o campo espiritual, porque nos coloca em estado de confiança, e a confiança é uma das maiores proteções contra a negatividade. Quem confia não se perde facilmente em medos ou dúvidas, pois sabe que está amparado por algo maior. Entretanto, a mudança energética também expõe nossas vulnerabilidades. Muitos estão sentindo crises emocionais, ansiedades intensas ou até dores físicas sem causa aparente. Esses sintomas são, em grande parte, resultado da reorganização energética que acontece em nossos corpos sutis. É como se antigas feridas viessem à tona para serem curadas. Em vez de resistir, a prática é acolher, respirar profundamente, aceitar que a emoção precisa se expressar e buscar formas de liberar essa energia são passos fundamentais. Técnicas como meditação, banhos de ervas, contato com a natureza e até momentos de silêncio podem atuar como bálsamos, reequilibrando o campo espiritual.
As tradições ancestrais sempre ensinaram que, em períodos de transição, o cuidado com o corpo físico é inseparável do cuidado espiritual. No taoísmo, falava-se da importância de harmonizar respiração e movimento através de práticas como o Qigong. Já em tradições indígenas, os rituais de purificação com fumaça sagrada ou banhos em rios eram fundamentais para liberar energias densas. Hoje podemos adaptar essas práticas ao cotidiano, dedicar alguns minutos para meditar em silêncio, caminhar descalço na terra, respirar de forma consciente ou até mesmo utilizar a visualização criativa, imaginando-se envolto por um escudo de luz dourada. Cada gesto simples fortalece a proteção energética, porque o que importa não é a complexidade do ritual, mas a intenção clara de cuidar de si mesmo. Um dos maiores desafios nesse processo é aprender a diferenciar o que vem de dentro do que vem de fora. Nem toda emoção que sentimos é nossa. Muitas vezes absorvemos vibrações de pessoas e ambientes ao redor. Esse é o motivo pelo qual tantas pessoas relatam se sentir exaustas após interações sociais ou depois de visitar determinados lugares. Proteger o campo espiritual significa aprender a criar fronteiras saudáveis. Isso não significa se fechar para o mundo, mas saber que não precisamos carregar o peso alheio. Visualizar uma esfera de luz protetora ao redor do corpo antes de sair de casa ou antes de interações importantes é uma prática simples, mas incrivelmente eficaz. Além disso, reconhecer os ciclos da natureza é outro passo essencial. Assim como a lua influencia as marés, ela também afeta nossas emoções e estados energéticos. O mesmo vale para os solstícios, equinócios e até mesmo as tempestades repentinas. Estar atento a esses ciclos é compreender que fazemos parte de um campo energético maior. Alinhar-se com os ritmos naturais fortalece nossa energia, porque nos coloca em sintonia com forças que sempre estiveram aqui para nos apoiar. Neste ponto, é importante reforçar que proteger o campo espiritual não significa viver em constante defesa, mas aprender a fluir com consciência. A grande mudança energética não é uma ameaça, é um convite. Ela está nos chamando para abandonar velhos padrões, crenças limitantes e hábitos que drenam nossa vitalidade. Quanto mais resistimos, mais pesado se torna o processo. Mas quando acolhemos essa transformação, descobrimos que o campo espiritual não é apenas um escudo, mas uma ponte que nos conecta ao sagrado. Por isso, ao reconhecer os sinais dessa transição, lembre-se, cada experiência é uma oportunidade de fortalecimento. A sensibilidade é um dom. Os sonhos são guias, as sincronicidades são confirmações e até as crises são portais de cura. Estamos vivendo um tempo único e a melhor forma de atravessá-lo é cuidando da própria energia com consciência, amor e presença. Se chegamos até aqui, já sabemos que a mudança energética que envolve a humanidade não é apenas um fenômeno coletivo, mas também um chamado pessoal. A cada dia, mais pessoas percebem que suas emoções, pensamentos e até seu corpo físico estão sendo influenciados por forças invisíveis que parecem acelerar o tempo, intensificar sentimentos e despertar novas percepções. Nesse contexto, surge a pergunta essencial: como transformar essa sensibilidade em força em vez de permitir que ela se torne um peso? A resposta está nas práticas que nos ajudam a cultivar, nutrir e proteger nosso campo espiritual de forma consciente. Um dos exercícios mais eficazes é a prática diária de respiração consciente. Embora simples, respirar de forma profunda e ritmada não apenas oxigena o corpo, mas harmoniza os fluxos energéticos. Experimente fechar os olhos, inspirar lentamente, contando até 7. Segurar o ar por 3 segundos e expirar também contando até 7. Repita esse ciclo algumas vezes.
e logo sentirá seu corpo mais leve e sua mente mais clara. Esse tipo de respiração fortalece o campo espiritual porque cria equilíbrio entre o interior e o exterior, ajudando a estabilizar emoções e a repelir energias que não pertencem a você. Outra prática valiosa é a visualização criativa. Muitos mestres ancestrais ensinavam que a imaginação é uma ponte direta entre o consciente e o espiritual. Sente-se em um lugar tranquilo, feche os olhos e imagine uma esfera dourada envolvendo todo o seu corpo. Visualize essa esfera expandindo-se, pulsando como se respirasse junto com você, até que se torne tão forte que nada de fora consiga penetrar. Essa prática, quando repetida, cria uma memória energética que fortalece seu campo espiritual de maneira consistente. Não é apenas um exercício mental, é um ritual de proteção que o seu ser inteiro reconhece. O contato direto com a natureza é outro escudo poderoso. Caminhar descalço sobre a terra, abraçar uma árvore, ouvir o som de um rio ou contemplar o céu estrelado são atos que realinham nossas frequências internas às frequências naturais. A Terra tem a capacidade de absorver o excesso de energia densa, devolvendo-nos equilíbrio. Em muitas tradições, esse contato era considerado um ritual de purificação diário. Quando nos afastamos da natureza, nos afastamos também da nossa fonte de renovação energética. Por isso, mesmo em cidades movimentadas, busque momentos de conexão, nem que seja através de um pequeno jardim, uma planta em casa ou alguns minutos sob o sol. Também é fundamental cultivar práticas que tragam clareza mental. A meditação é uma das mais conhecidas, mas não precisa ser complexa. Pode ser tão simples quanto sentar em silêncio, observar os pensamentos que surgem e deixá-los passar como nuvens no céu. Essa prática ajuda a perceber o que pertence à sua essência e o que foi absorvido do ambiente. Dessa forma, você consegue manter sua energia limpa e protegida. Além da meditação, a escrita intuitiva também se mostra uma ferramenta transformadora. Registrar em um caderno seus sentimentos, percepções e até insights que surgem espontaneamente é como criar um mapa do seu campo espiritual. Isso traz consciência e facilita identificar padrões que enfraquecem sua energia. Outro cuidado importante é com as palavras que usamos. Palavras são frequências, e tudo o que verbalizamos cria ressonâncias no campo energético. Falar constantemente em escassez, medo ou raiva enfraquece o campo espiritual, enquanto expressões de gratidão, coragem e esperança o fortalecem. Em muitas culturas ancestrais, cantar mantras ou rezas era um meio de selar o campo energético com vibrações elevadas. Você pode adotar a prática de repetir diariamente palavras que elevem sua energia, criando assim uma espécie de escudo vibracional. Neste momento, gostaria de abrir um espaço de conexão direta com você que está acompanhando essa reflexão. Até aqui, já falamos sobre sinais e práticas, mas o mais importante é saber como você tem sentido essa mudança energética em sua vida. Já percebeu sonhos diferentes, emoções intensificadas ou sincronicidades se repetindo? Deixe seu relato nos comentários. Não apenas como resposta, mas como parte de uma comunidade de buscadores que compartilham experiências e fortalecem uns aos outros. Sua história pode iluminar o caminho de alguém que neste exato momento também busca compreender o que está acontecendo consigo. E se esse conteúdo trouxe clareza ou inspiração, quero fazer um convite especial. Inscreva-se no canal, mas não apenas para acompanhar vídeos. Inscreva-se para fazer parte de um espaço de troca, de crescimento e de fortalecimento coletivo. Este canal foi criado para ser um círculo de sabedoria, onde cada pessoa contribui com sua luz. Aqui, você não é apenas espectador, você é parte de uma jornada de despertar que está acontecendo agora, neste exato instante.
Pense nisso. Estamos vivendo uma mudança energética que não será lembrada apenas como um fenômeno passageiro, mas como um marco na história da consciência humana. Proteger o campo espiritual é, ao mesmo tempo, proteger a si mesmo e contribuir para a transformação do todo. Quando você fortalece sua energia, não está apenas se blindando de influências externas, mas também irradiando equilíbrio para o coletivo. Ao chegarmos ao final desta reflexão, é importante compreender que a grande mudança energética que atravessa o planeta não é algo que se limita a fenômenos exteriores, mas um chamado profundo à transformação interior. Cada sonho vívido, cada sincronicidade inesperada, cada sensação de sensibilidade ampliada é um convite silencioso do universo para que despertemos. O campo espiritual, esse manto invisível que envolve cada ser humano, é o elo que conecta nossa essência às forças maiores que regem a vida. Quando cuidamos desse campo, não apenas nos protegemos das influências que drenam nossa energia, mas também nos tornamos canais de equilíbrio, irradiando luz e consciência para todos ao nosso redor. Ao longo desta jornada, falamos sobre sinais claros da transição energética, sobre práticas ancestrais que podem ser adaptadas à vida moderna e sobre a importância de fortalecer-se diante das transformações inevitáveis. A mensagem central é simples, mas poderosa. Proteger o campo espiritual é um ato de amor por si mesmo e pelo mundo. Não se trata de viver em constante alerta, mas de cultivar uma presença consciente, nutrida por intenções elevadas e sustentada por ações que reforçam a clareza interior. Quando você respira profundamente, medita, se conecta à natureza, observa seus sonhos e cultiva palavras de gratidão, você está construindo, tijolo por tijolo, um templo invisível de proteção e luz. Quero agradecer profundamente pela sua presença até aqui. O fato de você ter escolhido ouvir e refletir sobre este tema já mostra que sua alma está atenta ao chamado da mudança. Você é parte de um movimento silencioso, mas poderoso, que está transformando a consciência coletiva da humanidade. Por isso, deixo aqui um convite caloroso. Compartilhe nos comentários como você tem sentido essa mudança em sua vida. Quais sinais já se manifestaram em você? Quais práticas têm ajudado a fortalecer seu campo espiritual? Seu relato pode ser a inspiração que outra pessoa precisa para dar o próximo passo em sua própria jornada. E se este conteúdo tocou seu coração, inscreva-se no canal. Mas não apenas como espectador, e sim como alguém que decide caminhar junto nessa grande rede de buscadores e guardiões da luz. Cada inscrição, cada comentário, cada partilha fortalece essa comunidade, que cresce unida pelo propósito de expandir a consciência e honrar a sabedoria que nos foi deixada por tantas tradições ancestrais. Na tela final, você encontrará 2 vídeos preparados com o mesmo cuidado e a mesma intenção de trazer clareza, proteção e despertar. Permita-se continuar essa jornada, pois cada reflexão é uma nova porta que se abre para dentro de você. O caminho não termina aqui. Ele se renova a cada passo, a cada olhar consciente e a cada escolha de cuidar da sua energia com amor.